Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje, com uma grande alegria, recebendo aqui a visita do nosso parceiro de TV universitária, Carlos Alberto Serpa de Oliveira, presidente da Fundação Sesgan Rio e de outras instituições culturais, sobre as quais nós falaremos também. Serpa, obrigado pela sua presença aqui entre nós. Um prazer e uma honra estar com você aqui. Muito bem. Olha só, todo mundo fala da Fundação Sesgan Rio, desse êxito da Fundação Sesgan Rio, mas ela não se limita só a fazer avaliação, não é verdade? É verdade. O que mais que a Fundação Sesgan Rio faz que o grande público talvez não saiba? A Sesgan Rio, como você sabe, nasceu com os vestibulares, passou pelos concursos públicos, você, quanto secretário, nos contratou para fazer o primeiro concurso público que a Sesgan Rio fez. E da minha gestão. Da sua gestão. E depois, então... Perdão, foi irrepreensível. Muito obrigado. Foi irrepreensível. Foi uma parceria muito boa naquele momento, Claro. né? Depois nós passamos a fazer avaliações de qualidade de ensino. Passamos a fazer avaliações da qualidade hospitalar, né? Coisa que hoje uma instituição autônoma, independente, da qual a Sesgan Rio faz parte, faz, da agora por diante, o Instituto Brasileiro de Acreditação Hospitalar. E aí passamos a nos preocupar, depois de examinar quase 60 milhões de estudantes daquela altura, hoje já são 70, né? Nós imaginamos que tínhamos que fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de ensino no Brasil. Era um pouco da missão nossa que não podíamos nos limitar só a avaliar, dar diagnóstico. Era preciso fazer também sugestões para que a gente pudesse melhorar essa qualidade de ensino no Brasil. E nós, então, nos deparamos com a certeza de que promove a boa aprendizagem, né? A relação ensino e aprendizagem dos alunos, e até um bom exercício profissional futuro é a ambiência cultural. É preciso proporcionar a todas as classes sociais, no ensino público especialmente, né, essa possibilidade de acesso aos bens culturais de uma maneira lúdica, interessante. Foi por isso que você criou uma associação cultural da Exatamente. Fundação Sesgan Rio? Exatamente. Nós temos hoje um conselho, o amigo faz parte desse conselho, nos Muita dá honra. grandes ideias e sugestões. E procuramos as melhores cabeças que tínhamos aqui na nossa cultura para integrar esse conselho, somos mais ou menos 20, né? E tem a área executiva que, então, vai executando as políticas públicas que esse conselho vai organizando e sugerindo para a Fundação executar. Ô Serpa, e recursos para isso? Porque cultura sempre é aquela irmãzinha enjeitada, né? Todo mundo reclama, que pena, não tem dinheiro para isso. A gente precisa de 2 milhões para fazer um espetáculo, só tem 500 mil. Essa verdade. história eu ouço muito. Como é que você consegue obter recursos para fazer funcionar essa máquina? Olha, como nós temos todas as outras atividades em que a gente funciona exatamente como um bom prestador de serviços, né? A gente tem um cuidado muito grande de ter uma gestão bastante austera para propiciar saldos positivos de balanço. E uma diversificação E grande. uma diversificação daquilo que vamos aplicar, aquele saldo, né? Perfeito. E isso tem dado certo. E também a gente trabalha muito com parceria. Agora mesmo estamos criando uma com a Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro, nesse sentido da cultura, levar a cultura para os meninos da rede, né? Quer dizer, e vamos também conseguindo muitos apoios. Como a Sesgan Rio se coloca como uma espécie de coluna vertebral desses projetos, portanto não está pedindo em porta recursos, os recursos acabam vindo porque vem isso. que o nosso interesse não é ganhar dinheiro, não é fazer nada, ao contrário, é até poder ajudar as políticas públicas para levar essa cultura, principalmente à escola pública. E você criou uma escola de teatro. Estamos agora, o Ministério acabou de aprovar a instituição Faculdade Sesgan Rio, né? Estamos para receber agora a comissão verificadora, né? Vai funcionar nas nossas sedes lá do Código Velho, né? Provisoriamente, né? E ali nós temos já 2 cursos, né? Que vão ser aprovados ainda. A faculdade já foi aprovada, agora vem os cursos, que são, primeiro, um tecnólogo, o famoso curso de 3 anos que nós sempre sonhamos. E No fizemos Conselho Estadual de Educação do lá Rio. nos anos 70, É verdade. 75, É por ali, né? verdade. Então agora estamos fazendo o tecnólogo em RH
e o outro um tecnólogo em avaliação. Não há no Brasil pessoas que saibam avaliar, sabe? Então alguns dizem que é um projeto suicida, né? A gente ensinar aos outros aquilo que a gente faz, né? Do qual a gente vive, né? Mas eu acho que não. A garantia da qualidade. Não é só isso. Eu acho que dá para todo mundo. A educação vai ser só da qualidade que a gente quer quando as pessoas souberem avaliar e tirar da avaliação as lições para poder corrigir os desvios, né, dos sistemas de ensino. Qual é o segredo, Serpa, de poder fazer um exame com 7 milhões de pessoas e não dar nenhuma encrenca séria? Uma coisinha boba ou outra que alguém fura lá no Ceará, não é? Mas nada grave em relação ao sistema todo. Como é que você consegue esse milagre? Foi preciso recrutar ao longo do tempo um pessoal de absoluta confiabilidade, né? Quer dizer, a sua equipe? Nossa equipe. Não basta ser competente, tem que ser uma pessoa que se entregue de coração. É um projeto realmente que a pessoa mergulha de corpo e alma para a realização. Tem que acreditar naquilo que está fazendo. Essa equipe é grande, eu digo, não passa de 100 pessoas, né? Mas já é grande para uma instituição. Mas o mais importante de tudo isso é a nossa, vamos dizer assim, expertise de ter começado pequeno, 100 mil alunos, 200 mil, 500, fomos aprendendo com a nossa prática, fomos criando estruturas estaduais, regionais, que nos dão o suporte que a gente precisa na hora H, e principalmente a gente tem uma boa equipe de logística. Quer dizer, a aplicação das provas é um problema de logística sério, porque envolve certamente o sigilo, né? Muita confidencialidade, né? E nós estamos movimentando toneladas e toneladas de papel por esse Brasil tão grande, continental, não é? Eu queria lhe fazer uma pergunta que sempre andou aqui no Gogó. Eu vou dar um pequeno intervalo e eu vou deixar a pergunta no ar. Você movimenta toneladas e toneladas de papel. Quando chegará o dia, se é que chegará, em que esse papel não vai ser mais necessário? As provas serão todas elas, vamos dizer assim, informatizadas. Pense na resposta, nós voltaremos em 1 minuto aqui no nosso Educação em Debate. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate. Hoje entrevistando o professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, que é engenheiro industrial e metalúrgico, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da qual ele foi vice-reitor. Bons tempos, Serpa, eu me lembro disso. Você vice-reitor da PUC, mas foi uma boa experiência, não foi? Fantástica. Eu costumo dizer, e é verdade, tudo que eu sou e fui na vida, eu devo a essa universidade, né? A minha universidade. Eu tenho orgulho de ter começado como aluno, né? Fui professor auxiliar, assistente, titular, virei chefe de departamento, virei diretor, fui diretor de admissão e registro, nosso regista americano, né? Implantamos por primeira vez no Brasil a reforma universitária, foi na PUC, nasceu a reforma universitária. 68. Isso. E finalmente cheguei a vice-reitor de desenvolvimento. Aí houve lá umas necessidades de trabalho e eu acabei ficando vice-reitor. Eu era vice-reitor de planejamento, fui também vice-reitor administrativo. E durante a ausência por doença do reitor, você sabe que na PUC só pode ser reitor quem for padre e jesuíta, né? Isso. Eu assumi interinamente a reitoria, é caso único na história da PUC, já fez mais de 70 anos, o único leigo que lá esteve, pelo menos por algum tempinho. Você é leigo jesuíta. Eu fui reitor interino da universidade. E hoje, para minha alegria, eu represento na mantenedora da PUC a Arquidiocese do Rio. Então, são 5 membros, são 3 jesuítas, um bispo e eu, o único leigo da mantenedora da PUC. Você falou na Arquidiocese do Rio de Janeiro que tem
um conselho cultural muito forte também, com mais de 50 membros. É E verdade. você é o presidente. Somos presidente, você é meu colega também. Com muita alegria. Há muitos anos nós estamos Pois juntos. é, mas aí, Serpa, o que esse conselho vai fazer pela vinda do Papa Francisco aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro? A gente, houve uma divisão, foi criado um instituto pela Arquidiocese, do qual o arcebispo é o presidente, para tocar esse assunto. De modo que a gente pode apenas dar uma espécie de consultoria, não é? Porque os projetos vinham quase todos prontos para serem realizadas exposições, por exemplo, do Vaticano e tudo que vão acontecer no Rio de Janeiro. Mas o que a gente quis propor, e foi aceito, é que a gente tivesse a oportunidade de mostrar um pouco da nossa cultura brasileira, né, para os povos que vão vir. Então, 180 países vêm aqui ser Estarão representados aqui. Então é bom que a gente possa mostrar um pouco da cultura, não só brasileira, mas também especialmente do Rio de Janeiro. Tudo acontecer aqui no nosso Rio de Janeiro. Né? E você tem todo o apoio do arcebispo, que é o Dom Urani Tempesta, que é uma figura maravilhosa. Fantástica. Eu o conheci. Ele não vai ser cardeal, não? Ah, eu acho que sim. Eu acho que não há dúvida que ele vai ser cardeal. Pois é, estamos torcendo. Estamos torcendo. Eu acho que ele também, né? Quer dizer, claro. Claro. Ele é jovem, né? Ele pode ser um cardeal de longa duração, como dizia. E é uma né? boa pessoa. Excelente uma boa pessoa. Ele é um homem humilde. Outro dia estávamos juntos numa cerimônia em que ele foi eleito embaixador do Rio, né? Mostrando uma pessoa que não é nata no Rio de Janeiro, né? Mas que ele é paulista. Ele é paulista, esteve lá pelo Belém do Pará, como arcebispo, mas hoje ele está totalmente integrado. Ele visita todas as comunidades pobres, ele está em todos os clubes, todas as ações, todas as paróquias do Rio de Janeiro. Exato. Ele já visitou ele com aquela é simplicidade. Um homem popular. É um homem popular. Hoje ele é um homem popular. Isso é muito bom. É um arcebispo que vai às escolas de samba, você veja, só para perceber. Antigamente a igreja via assim com maus olhos o carnaval. Pois não, ele está lá porque Festa lá que pagã. Precisam dele, né? Quer dizer, Festa pagã. Festa pagã. Pois é. Mas isso É um grande homem, é um grande homem. Vamos torcer para que ele seja promovido e que a visita do Papa Francisco seja um sucesso completo. Eu tenho certeza que assim será. Agora, Serpa, você de repente resolveu ser produtor também de teatro, de musicais. Como é que foi isso? Porque lá sabes que em homenagem à minha mãe eu criei um centro cultural com o nome da minha mãe, né? A nossa inesquecível Dona Julieta Serpa, que eu conheci muito bem. E que gostava tanto de você. É verdade, é verdade. Arnaldo passava com sua família, filhos inclusive, nesse tempo eram todos solteiros, né? Quer dizer, passavam os natais com Dona Julieta e conosco lá em casa, Beth e eu. Bom, mas ela gostava muito de você. Mas então, em homenagem a ela, criamos um centro cultural e começamos a fazer ali algumas atividades. E começamos com umas pecinhas de teatro, tímidas, etc., que foram muito bem aceitas pela comunidade, né? Frequência bastante grande. E você que escrevia o texto? Comecei a escrever os textos, comecei a fazer roteiros, comecei a dar meus palpites na direção, né? Quer dizer, até que eu disse assim, bom, vamos criar musicais também, está na moda no Rio de Janeiro. E começamos a fazer musicais, todos deram muito certo. Bonito. Hoje está em cartaz um que chama-se Hollywood, a Magia do Cinema, que é lindíssimo, né? Com as músicas, ver, podem as ver. músicas de sempre, As né? músicas de sempre. E a esposa do professor Serpa, que é a Beth, ela tem um bom gosto extraordinário, demonstrou quando casou com ele, mas é ela quem faz a cenografia toda, as roupas, os figurinos, e faz com muita competência, muito bom gosto. E com muito prazer, ela faz isso de uma maneira muito prazerosa. E agora, Arnaldo, por primeira vez a gente vai levar para um teatro verdadeiro, vai ser o Teatro Clara Nunes, uma peça que chama-se Para Sempre ABBA. Quem não se lembra do grupo ABBA dos anos 70, que alegrou tanta gente, certo. E que até hoje a juventude se comove quando ouve as músicas em boates, em shows, etc. e tal. Então é um espetáculo muito bonito que vai acontecer a partir do dia 15 de julho é a estreia, e logo depois vamos prosseguir, quem sabe até dezembro.
Vou rezar para que a gente chegue até dezembro. Não, eu vou rezar para que chegue em fevereiro, né? E ganhe as férias também. Nós vamos dar mais um pequeno intervalo e logo voltaremos ouvindo do professor Serpa a história da informatização da Fundação Sesgran Rio. Um minuto só e logo voltaremos. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje com a presença ilustre e amiga do professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, que acaba de criar um curso de teatro. Ele já falou sobre isso, eu estou reiterando porque é lindíssimo o projeto. Ele reformou toda uma casa tombada que fica na Rua Santa Alexandrina, ali é Santa Teresa, né? Não, ali é Rio Comprido. Ali é Rio Comprido. Rio Comprido, pois é, mas ficou muito bem, bem instalado e com gente de entusiasmo. Jovens, né? Jovens, eu acho que é uma coisa muito bonita. Mas, Serpa, nós estávamos falando sobre o Sesgran Rio quando eu aventei a hipótese não muito longínqua de que tudo virasse online e aquelas toneladas e toneladas de papel não fossem mais necessárias. Você acha que esse tempo é muito distante dos dias de hoje? Eu creio que não, Arnaldo, mas você, como sempre, né, o mais notável dos secretários de Ciência e Tecnologia que já passaram por aí, o primeiro, vai-se dizer que foi o primeiro secretário de Ciência e Tecnologia, é uma pessoa muito ligada, muito antenada com o que se passa no mundo inteiro em matéria de tecnologia. E nós, na Fundação, também almejávamos isso, porque essa logística, essa operação de guerra, que é a distribuição dessas provas em papel pelo todo o território nacional, é complicada e muito cara, né? Não só para garantir também uma possibilidade maior de sigilo, né? Então, nós estávamos fazendo um projeto intramuros de transformar a prova em computador online, né, para que os alunos agora com tablet pudessem resolver. Como é que andou distribuindo? 150 Hoje é uma mil, política pública de distribuição, né? E isso acho que brevemente alcançará a totalidade dos alunos, né? Isso é uma condição sine qua non, né? Quer dizer, mas o interessante é que essa prova online, que já existe, a gente já pratica em grupos pequenos, né? Mas em massa isso torna a coisa mais difícil. Então era preciso que a gente garantisse a inviolabilidade dessa prova por hackers, por pessoas que quisessem até fazer um pouco de sabotagem ao exame, etc. Isso precisava ser muito sério. A gente já conseguiu isso. E estávamos prosseguindo quando descobrimos que na Inglaterra havia uma universidade ligada à Universidade de Cambridge que estava com um projeto interessante, similar ao nosso e em processo mais adiantado que o nosso. Como a gente sabe que não podemos inventar pólvora várias vezes, né? Nós fomos lá, ficamos com um grupo de trabalho lá durante algum tempo. Hoje temos uma espécie de convênio com eles, né? Estamos trabalhando juntos. Já acho que até daqui a um ano nós estaríamos tecnicamente preparados para realizar uma coisa como essa. Daqui a um ano já. Daqui a um ano. Agora, vai depender muito do status quo, por exemplo, da rede de internet do Brasil e das possibilidades de evitar, por exemplo, quedas de luz, quedas seria uma tragédia energia, no etc. meio de uma prova? No meio de uma prova, isso são coisas que a gente ainda precisa resolver. Mas eu acho que o futuro é esse, é por isso mesmo que nós temos um projeto desenvolvido na Sesgran Rio, especificamente ligado a essa sua sugestão, que obviamente vai simplificar a vida de todo mundo, inclusive dos alunos. Deixa eu fazer uma pergunta técnica para você, porque só você pode responder também com o conhecimento, o know-how que tem. Quando se informatizar as questões, simplificando o processo, o teor das perguntas se altera de alguma forma? Quer dizer, na verdade, eu acho que nós vamos ter possibilidades fantásticas. Você sabe que uma das coisas que a Sesgran Rio trouxe para o Brasil foi a teoria da resposta ao item.
É uma técnica estatística. TRI, quer dizer, o famoso TRI. Pois é, que permite que você avalie as mesmas coisas, né, com provas diferentes, conteúdos de provas diferentes, pelos mesmos assuntos, mas com questões diferentes. Aí você consegue avaliar pela TRI. Mais adiante, né, quer dizer, a gente também está conseguindo a possibilidade desse exame, por exemplo, online, ter 12, 14 provas diferentes, por exemplo, para matemática, medindo a mesma coisa. Isso também resolve um pouco do problema para não inviabilizar um concurso nacional. Se houver algum problema no Ceará, e o Ceará ficou emblemático aqui da nossa conversa, então será só no Ceará o problema, o resto do país estaria funcionando. Não anula o exame todo. E isso permite que a gente tenha que criar um banco de dados bastante isso é que exige. Esse banco já existe. Não existe nessa proporção. Existe, mas não na proporção que seria necessário, né? O MEC tem um projeto, um programa em pleno andamento, convocando os especialistas das universidades, né, a oferecerem questões que depois são tratadas. É para o Enem. É para o Enem, né? Então, o Enem é sempre o foco porque é o maior, né? Quer dizer, é o mais difícil de ser implementado, né? E eu acho que levaremos ainda uns 3, 4 anos para ter esse banco que propiciasse questões bem diferentes entre uma coisa e outra, né? Por enquanto, o que nós temos é suficiente para fazer uma prova igual para todos. No futuro, nós podemos ter exercícios como a sua imaginação fértil já imaginou. Exato. Ter conteúdos bem diferenciados em relação às provas, né? E essa história de cola, não sei o quê, fica inteiramente acabou, coisa do passado. Vai para as coisas do passado. Coisas do passado, não, dúvida, não haverá mais. Dúvida, né? Mas há um trabalho profícuo do Ministério em relação... Porque hoje é ele que tem o banco de questões. Não é mais a César Rio, como foi no passado, que fazia as questões. Não, a gente... É o MEC, o INEP, né? É o INEP, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. E outra situação muito importante para você poder alinhavar aqui para os nossos telespectadores as dificuldades que temos nesse processo, é a questão de que essas questões só são válidas se elas forem pré-testadas. Eu tenho que pré-testar com alunos do mesmo calibre, para que elas possam, de fato, medir. Senão fica falso. Senão fica falso. E para aplicar isso, nós não podemos aplicar mais, por exemplo, os alunos que estão na 3ª série do ensino médio hoje, aplicar a prova, para pré-testar a prova com eles, que daqui a um ano vão ter questões parecidas com aquelas que foram pré-testadas. Tem que haver um intervalo de 3, 4 anos, né? Então, esse exercício também tem sido feito pelo MEC, de maneira que está mais se pretestando de outra maneira do que com os alunos de ensino médio, para evitar problemas de conhecimento, por sorte, de uma ou outra questão que tenha sido pretestada. Essa eu já conhecia. Essa você já conhecia, exatamente. Mas olha, Serpa, eu fico tão feliz porque você dirige uma das coisas mais sérias do nosso país. É uma instituição, a Fundação Sesgran Rio, que enche de orgulho os cariocas, porque ela serve de modelo para o resto do Brasil, tem servido de modelo de correção, e isso se deve a este homem que aqui está, a quem eu agradeço muito a presença no nosso programa. Espero que ele volte mais vezes, porque só nos dará prazer. O Serpa agora é parceiro da TV Universitária, a Fundação Sesgran Rio está também na TV Universitária, e isso é bom porque reforça a nossa equipe. Amigos, muito obrigado pela atenção. Vamos voltar a este programa na próxima semana, neste mesmo horário, com mais uma apresentação do Educação em Debate. Obrigado, até lá.